quarta-feira, feriado, quarta-feira de cinzas, feriado, e que representa muito para a Igreja Católica. São os 40 dias que antecedem a Páscoa. E a gente precisa entender o que esses 40 dias significam, principalmente para os fiéis, os católicos. E hoje nós trouxemos aqui para o nosso estúdio o Padre José Nery. Ele que veio conversar com a gente e explicar um pouco melhor. A gente sabe que todo ano a gente fala sobre o assunto, mas todo ano a gente tem novas criaturas na Terra, novas pessoas chegando, nascimento de novas pessoas. E nós vamos conversar com o arquivista da Diocese de Teresina, Padre José Nery, para ele explicar para quem está assistindo o nosso programa a importância da quarta-feira de cinzas, a importância do jejum, a importância das pessoas saberem que esses 40 dias que antecedem a Páscoa significam principalmente para os católicos. Padre, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, viu? Eu a quem agradeço a oportunidade de poder falar com os nossos telespectadores sobre a importância desse dia tão importante para nós, que somos católicos, apostólicos e romanos. A importância desse dia para nós é significativo, que é um tempo em que nós é a porta de entrada para o mistério de Cristo na sua paixão, onde nós somos convidados a vivermos esse aspecto, que são 3, a oração, o jejum e a penitência. E neste espírito, nós vamos preparando não somente o nosso corpo, mas também o nosso próprio espírito para o encontro do Senhor no mistério da sua Páscoa, que é a totalidade, é o centro da nossa vida, é o centro da nossa fé, por assim dizer. Pronto. E aí a gente tem que explicar para quem está em casa assistindo o programa como o jejum acontece na vida das pessoas, do praticante católico na fé, que muitos levam o jejum diariamente, durante os 40 dias, tem um horário do jejum. Muitos acabam jejuando só nas sextas-feiras e nas quartas-feiras. E eu queria que você explicasse melhor sobre esse assunto. Como o jejum representa nesses 40 dias? Nós, quando jejuamos na igreja, principalmente no dia de hoje, na Sexta-feira Santa, e durante toda a Quaresma, nós aqui no Brasil guardamos as quartas, além da sexta-feira também. Já a sexta já é previsto, mas as quarta-feiras nós guardamos em vista da quarta de cinzas. E quem é que pode fazer jejum? Aqueles que já têm a consciência dos 7 anos, 8 anos em diante, são convidados a observar, mas a partir dos 18 anos é obrigado a fazer o jejum até os 60 anos. Hoje nós temos questões de pessoas que vão fazer o seu jejum, mas que tem alguma comorbidade de saúde. Ela faz de acordo com como a sua saúde vai permitir. E quando eu vou me abster e jejuar, aquilo que eu vou fazer, que eu ia fazer como refeição, deve ser destinado como caridade para alguém que está passando por necessidade, para alguém mesmo que nós vamos encontrando, e que este jejum seja sinal de caridade, mãos estendidas àqueles que precisam de nós. Nesses 40 dias, o que falar da confissão para vocês católicos? Nós, nesse período, nos preparamos com aquele espírito mesmo de caridade. E quando nós falamos da confissão, essa aí muitos dizem assim, é a confissão comunitária. Não, a confissão auricular, o sacerdote e o penitente. É aquele tempo em que nós vamos observar aquilo que em nós se faz excesso, e o pecado, ele não é fruto da natureza cristã. Ele é algo que deve ser revisto. Os meus pecados de estimação. Não, nós estimamos a graça de Deus. O pecado não é estimação para nós cristãos. E nas nossas igrejas paroquiais, nas comunidades, os padres neste período dispõem um tempo maior para ouvir os penitentes. Por exemplo, nós aqui na Igreja Catedral Nossa Senhora das Dores, de terça a sexta-feira, no horário de 15 horas até às 17 horas, nós estamos atendendo confissões. E o que é a confissão? É aquele colocar a sua vida diante do Senhor. E nós acreditamos piamente que o Senhor nos escuta e o Senhor
nos perdoa pelo mistério concedido ao sacerdote que nós guardamos com muito zelo e amor. Como a cada ano a gente sempre tem essa prática de estar na quarta-feira de cinzas falando sobre o assunto, me veio a intenção de abordar outras informações a respeito da quarta-feira de cinzas e os 40 dias. E aí a gente fala do jejum e da abstinência, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a diferença dos dois. O jejum é aquilo que eu me proponho a fazer. Por exemplo, eu vou tomar um cafezinho ralo, aí eu vou almoçar bem pouquinho e jantar uma coisinha rala. Assim, um pouco, o mínimo possível. Mas a abstinência, por exemplo, hoje eu vou me abster de carne, eu vou me abster da sobremesa, eu vou me abster de doces, de refrigerante, de muitas coisas. Aquilo que me dá prazer eu vou tirar. Os desejos da carne. Eu vou botar de lado. Por exemplo, tem pessoas que neste período dos 40 dias não tomam álcool, não bebem cerveja, nada. E aquilo vai ser destinado para uma obra de caridade, uma caridade sua. O jejum é aquilo que eu vou tomar para mim como penitência. E a abstinência é aquilo que vai me purificar como sinal também desta mortificação diária. Dentro da quarta-feira de cinzas, o que é interessante o católico comer ou não comer, ou vocês deixam à vontade? Assim, nós abstemos-nos de carne, que é o normal para o dia de hoje, como também o que se pode comer. E como eu falei, aqueles que têm alguma especificidade para a alimentação, para poder se alimentar a cada 2 horas, ele vai fazer o jejum de acordo com aquilo que lhe permite a sua saúde. Ele vai comendo, vai dividindo durante este dia. Isso nós compreendemos e a igreja aceita. O que não podemos comer hoje é carne. Ah, mas eu estou jejuando, eu vou comer algo bem pouco no café e na hora do almoço eu vou comer de tudo. Também não é assim. O jejum para nós é uma moderação para os impulsos da carne. Eu devo moderar a minha alma, devo moderar a minha vida de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com aquilo que eu vou me propor a viver. E por isso no dia de hoje nós nos abstemos de carne, nos abstemos de sobremesa, nos abstemos disso. Embora se coma peixe, embora se coma, alguns podem comer frango. Mas se uma família que durante todo o ano não tem a oportunidade, e isso já aconteceu em governos passados, governo episcopal, Dom Miguel dizia, já é falecido, se no dia de hoje alguém que passa por extrema necessidade tiver carne para comer, coma com a sua consciência tranquila. E isso nós vemos como uma caridade exercida. Agora, aqueles que já têm uma vida normal, temos as refeições comuns, o dia de hoje é obrigadamente nos abstermos da carne e tirar do nosso cardápio. Como vai ser essa quarta-feira de cinzas? No sentido de podermos ser como igreja, nós celebramos agora às 7h30 da manhã ali na Igreja Catedral, Dom Juarez, nosso arcebispo, presidiu a Santa Eucaristia. Agora, meio-dia, eu rezarei missa com o povo e às 17 horas o Padre Klebert, nosso pároco, rezará missa. Como também em todas as igrejas matriz da nossa arquidiocese, dentro da cidade de Teresina, onde tem um bairro, ali tem uma matriz e tem 2 padres, temos os diáconos também, nas comunidades. Terá um dia assim bastante movimentado nesse sentido de missas, mais de uma missa, para bem atender a grande multidão que acorre até esse dia de hoje para celebrar o Dia das Cinzas. E este sinal que nós trazemos, até está aqui na minha testa, é um sinal de penitência. O dia de hoje é um dia de penitência, é um dia de nos colocar diante do Senhor, que entra em um deserto, e com ele nós também queremos entrar para podermos bem viver este mistério da graça de Deus que é colocado a nós. Padre, para a gente finalizar essa nossa conversa, eu gostaria muito que o senhor pudesse levar uma palavra para quem está assistindo ao nosso programa, para os nossos jovens, para as famílias que estejam assistindo o nosso Bom Dia, porque nós sabemos que nós estamos vivendo uma época extremamente difícil.
E é muito importante que os fiéis que servem a Deus possam falar algo que venha, de uma certa forma, ajudar a sociedade. O período da Quaresma é um período de proximidade, a minha proximidade com Deus. E quando eu observo esta proximidade, tudo aquilo que está ao meu redor deve me fazer próximo. Como? A penitência, a oração, a caridade são meios e formas pelos quais o Senhor nos dá e nos favorece para que sejamos melhores do que somos. Aquilo que é bom é conservado e o que não está vem para o lugar. E neste período assim tão difícil que nós atravessamos e estamos por atravessar, a melhor forma de viver esta Quaresma é no sentido de acolher o próximo. E a campanha da fraternidade está aí, quando fala de fraternidade e amizade social. Vós todos sois irmãos, apoiado ali em Mateus 23, versículo 8. E nós podemos observar que a Quaresma é um tempo de aproximação, de nos aproximarmos uns dos outros e também nos aproximarmos de Deus. E a oração se faz necessário para este meio, para este caminhar com o Senhor e os irmãos em um caminho reto, sincero, com o nosso coração e espírito aberto. Quero agradecer a presença do Senhor, dizer que hoje, quarta-feira de cinzas, quem está assistindo ao nosso programa ficou por dentro de como vai ser a programação. Se o senhor tiver mais informações para dar ainda, fique à vontade. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e levar uma palavra, um entendimento a todos aqueles que estão nos vendo agora, como também ficamos à disposição em todas as nossas igrejas. Você pode chegar, conversar com o padre para um momento de confissão, para um momento de oração, para um momento de tudo. Esse período, as igrejas são abertas para que você possa se achegar e se aproximar do Senhor. Por isso, não perca a oportunidade desta intimidade na comunidade. Aquilo que eu já vivo em casa e na comunidade eu ponho em prática. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde no seu amor.